Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Braga e esse é o canal Investimento Seguro. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma dúvida muito comum com relação aí aos investimentos de renda fixa. Qual a melhor opção para investir? Tesouro Selic ou os famosos CDBs da vida? Primeiro nós temos que entender aqui qual seria um investimento em relação ao outro. O Tesouro Selic ele faz parte do programa do governo, chamado Tesouro Direto, em que você pode comprar títulos da dívida pública, abrir uma conta numa corretora e fazer a compra dos títulos públicos lá. O Tesouro Selic, por que o Tesouro Selic? Porque ele é o título mais simples de ser entendido. Então nós temos lá vários tipos de título. O Tesouro Selic seria o mais básico, inclusive é o tipo de investimento que é considerado aí o investimento mais seguro da economia. Por que mais seguro? Porque quem garante ele é o cofre público, Porque quem garante ele é o governo. E quando eu falo aqui do governo, não estou falando do governo de Lula, o governo de Bolsonaro, o governo de FHC, não. Estou falando aqui do país. É o país que garante. Então não existe limite para você ter esse valor garantido. Já o CDB é um certificado de depósito bancário. É um título que você está emprestando dinheiro para o banco. Então você emprestou o dinheiro para o banco e o banco vai utilizar esse dinheiro aí para fazer outros empréstimos e fazer esse dinheiro circular na economia. Então, entendendo isso, vamos fazer aqui um comparativo entre os dois. Das três análises, primeiro vamos analisar aqui a questão da rentabilidade. O Tesouro Selic, ele vai render ali a Selic daquele momento, mais um valorzinho, uma TTAzinha ali. Então ele vai estar sempre protegido ali da inflação, entre aspas, Por que protegido da inflação? Porque quando a inflação ela desenfreia no país, você acaba tendo uma elevação na taxa de juros, porque a Selic ela tende a ser elevada para conter aquela demanda ali por produtos, fazendo com que aquele produto ali ele sobre na prateleira e o preço volte a recuar. Então se você tem uma economia estabilizada, tudo certinho, a Selic vai pagar menos, beleza, mas você está com a inflação controlada. Se a inflação fica muito desenfreada, a Selic também tende a subir. Então você tem um título que é pós-fixado e ele vai estar sempre atrelado a essa taxa básica de juros da economia. Primeiro ponto. E o CDB? O CDB ele é um título emitido ali pelo banco, instituição bancária, e ele vai pagar uma rentabilidade baseada no CDI. O CDI é o certificado de depósito interbancário. Você pode utilizar esse CDI como uma referência, um benchmark para renda fixa. Então você tem aqui o CDI, é uma taxa muito próxima à Selic. Então se a Selic sobe, o CDI sobe também para acompanhar. Se a Selic cai, o CDI sobe também. Então o CDI ele vai estar muito próximo à Selic e o CDB ele vai pagar um percentual do CDI. Então você vai encontrar aí um CDB pagando 100% do CDI, pagando 110% do CDI, 120% do CDI. Em relação aos custos, se pensar em custo de imposto, por exemplo, o IOF de ambos são zerados aí após 30 dias de investimento, e com relação ao imposto de renda, ambos possuem uma taxa que é regressiva, que varia de 22,5% até 15% se você passa mais de 2 anos com esse investimento. Então quando falar em comparação de rentabilidade, eles são muito próximos, Ah, Jean, mas eu encontrei aqui um CDB pagando 120% do CDI. Será que é uma boa opção? Geralmente aqueles CDBs que pagam valores muito altos, geralmente tem alguma pegadinha ali, uma pegadinha que há um limite máximo de aporte, há um prazo máximo ali para você ficar com aquele investimento em mãos. É porque se você deixa uma taxa muito alta por um período de tempo muito longo, você acaba fazendo com que aqueles juros compostos ali criam uma bola de neve que vai ficar um valor, um montante muito grande, muito alto. Então geralmente tem essas pegadinhas, essas limitações. E esses CDBs que são muito fora do comum, geralmente eles fazem parte de um orçamento que as corretoras, os bancos têm para angariar clientes. Então aquela pessoa que não é cliente daquele banco ali, um CDB pagando 150% do CDI, que dura 3 meses, é para você abrir a conta naquele banco. Quando você colocar o dinheiro ali com um valor que é limitado também, o rendimento que você vai ter ali seria o custo de captação daquela instituição financeira. Então esse tipo de coisa não vale aqui para fazer essa comparação, Porque o rendimento ali é um rendimento extremamente limitado, então não vai fazer diferença aqui. Então, comparando a rentabilidade, vai ser algo muito parecido, os CDBs normais do Tesouro Selic. Mas quando eu for falar aqui da questão da segurança, por exemplo, o Tesouro Selic ele não tem limite para você ter segurança com ele. Como ele é garantido pelo país, é muito mais fácil uma instituição bancária quebrar do que o país quebrar em si. Porque quando o país quebra, as instituições bancárias já estão todas um problema muito grave. Então o país, obviamente, ele tem a arrecadação dos impostos, dos tributos. Então a chance de um país quebrar em relação ao banco é totalmente diferente. Já o CDB não.
O risco do crédito está relacionado à instituição que emitiu aquele título. Então, quando você empresta dinheiro para o banco por meio de um CDB, por exemplo, aquele banco quebrar, você vai ter garantido apenas até 250 mil, que é o fundo garantido de crédito, que vai te ressarcir aquele valor. Então, se você tem ali 500 mil, 300 mil, 400 mil aportado, você não vai ter garantia de que esse dinheiro vai ser ressarcido para você. Já no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, você não vai ter esse problema. Você tem 1 milhão lá investido, você tem o dinheiro ali. Então, com relação à segurança, é sim muito mais seguro investir no Tesouro Selic do que investir no CDB. Então, se no primeira análise sobre rentabilidade empataram, na análise de segurança, o Tesouro Selic vai ser muito melhor. Agora, com relação à liquidez, aqui é um outro ponto que tem que ser debatido. Quando falamos da liquidez dos títulos públicos, a liquidez é diária, D+1. Então, se você solicitar o resgate hoje, amanhã o dinheiro está em sua conta. Lembrando que tem que ser dias úteis. Então, se você solicitou o resgate 13 horas, é possível que o dinheiro caia até no mesmo dia na sua conta. Já os CDBs que pagam valores muito altos, 110% do CDI, 120% do CDI, geralmente eles não têm liquidez, eles funcionam como um RDB. Então, aquele rendimento prometido, ele vai acabar entrando na sua conta no vencimento dele. Então, se você sacar esse dinheiro antes do prazo, resgatar esse CDB antes do prazo, e lembrando, nem todos você vai conseguir sacar antes do prazo, resgatar antes do prazo. Para aqueles que é possível fazer isso, você pode perder a rentabilidade que você contratou naquele período. E se você esperar até o vencimento, você vai ter somente aquela rentabilidade. Então, se você escolhe um CDB que pague bem, que não tenha liquidez, você vai ter esse problema, né? Então, comparando aqui, liquidez dos títulos são melhores, tendem a ser melhores do que dos CDBs, especialmente aqueles CDBs que pagam valores mais altos. Os títulos são muito mais seguros do que os CDBs e só empataram aí na questão da rentabilidade. E lembrar que se você quiser fazer algumas operações em bolsa de valores com mercado de derivativos, por exemplo, você pode utilizar os títulos em carteira de garantia para fazer operações vendidas, por exemplo. Mas os CDBs você não tem como fazer esse tipo de operação. Então, dos 3 requisitos necessários para fazer uma escolha do investimento aqui, o Tesouro Selic acaba sendo muito melhor. Inclusive, ele é muito utilizado para reserva de emergência e reserva de oportunidade, por esses aspectos. Mas tem CDBs aí que a pessoa vai acabar escolhendo. Às vezes a pessoa quer montar para a estratégia dela não ter liquidez de fato, né? Às vezes ela não tem esse controle, esse autodomínio ali de manter o dinheiro parado ali por um período de tempo, então a ausência de liquidez talvez seja um ponto positivo. Então cada caso tem que ser analisado individualmente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o nosso próximo encontro.